Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde para você. Estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre na hora do almoço, num oferecimento todo especial de Postos Viabella. Abasteça com V-Power. V-Power somente nos Postos Viabella. E aí, já baixou o aplicativo Shellbox? Não baixou ainda? Baixe agora mesmo e tenha desconto real na hora do abastecimento. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Combustível com qualidade é nos Postos Viabella. E já que eu estou falando de combustível, falando de veículo, olha só, Autoelétrica São Cristóvão, uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, gente. Autoelétrica São Cristóvão trabalha com elétrica em geral, baterias, palhetas e lâmpadas, consertos de motor de arranque e alternador, serviços de ar-condicionado, olha só, carga de gás e higienização. Autoelétrica São Cristóvão, lembrando, gente, você pode fazer o serviço aí e pagar em até 10 vezes do cartão sem juros. Vou repetir, 10 vezes do cartão sem juros. Telefone 3267-0790 ou WhatsApp 99971-2850. Rua dos Imigrantes, aqui em Nova Trento, em frente à Cantina Italiana. Anota aí, Autoelétrica São Cristóvão. Em nome dos Postos Viabella e Autoelétrica São Cristóvão, o Almoço e Notícia está no ar. E antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, um recado muito especial para você, da Trento Persianas, aqui de nossa cidade. Gente, olha só, a cidade de Nova Trento tem a Trento Persianas, que é a empresa do Guto, né? Fica na rua Inácio de Oliveira 200, do centro. Trabalha com uma grande variedade em cortinas especiais, como sheer, rolô, romana, como também persianas, pisos laminados e vinílico, papel de parede, cortinas motorizada com controle remoto e muito mais. A Trento Persianas dá toda assistência, lavação e consertos. Condições de pagamento facilitadas. Ligue 3267-2048 ou WhatsApp e fale direto com o Guto, 98411-4182, atendendo a domicílio. Trento Persianas. Visite também nosso showroom e conheça as nossas novidades. Precisou? Trento Persianas. Mais uma vez aí uma ótima tarde para você, acompanhando o nosso Almoço e Notícia nesta quarta-feira. Curta e compartilha aí, hein? Gente, olha só, o meu convidado de hoje é o Dr. Hélio. Ele é médico aqui do município e ele fala sobre o câncer de intestino. Um assunto de grande importância para todo mundo. Curta e compartilhe. Pegue o link do nosso Almoço e Notícia de hoje e coloque aí nos grupos de WhatsApp que você tem. Vale a pena esse assunto, esse tema, no nosso programa de hoje. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos os telespectadores do Nova Trento News. Doutor, vamos hoje falar sobre o câncer de intestino. Não é algo tão raro, como a gente vê, mas é algo que preocupa muito todas as pessoas. Primeiramente, como é que surge o câncer de intestino, doutor? Então, Hércules, o câncer de intestino, né? Quando a gente está falando intestino, a gente está se referindo ao intestino grosso, né? Por isso que é chamado também de câncer coloretal, né? Pega a parte do colo e do reto, né? Por isso câncer coloretal. E realmente ele, ultimamente, ele tem aparecido bastante na mídia, porque teve pessoas famosas que até faleceram devido ao câncer coloretal. O exemplo mais famoso, né? O atleta do século, o rei do futebol, o Pelé, né?
faleceu devido a um câncer coloretal em estágio avançado. Então, geralmente o câncer coloretal ele surge com uma lesão pequena, né, chamada pólipo, né, e esse pólipo, uma grande parte das vezes, ele é benigno. Existem vários tipos de pólipos, né? Alguns, a maior parte são benignos, alguns são benignos, podendo com o tempo virem a se tornar malignos, e outros são malignos. Então, geralmente ele surge dessa forma. E se a pessoa não fizer a prevenção correta, fizer os exames de rotina para detecção precoce do câncer coloretal, né, que como todos os outros tipos de câncer que a gente sempre comenta aqui, o diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento mais efetivo e uma cura, né? Se a pessoa não faz essa prevenção, às vezes descobre o câncer tarde demais, e daí não se há muita coisa o que fazer. Agora, doutor, quais são os sintomas que pode diagnosticar um câncer de intestino? Então, geralmente, como se trata de um tumor de sistema digestivo, os sintomas vão ser, na sua grande maioria, relativos à parte do sistema digestivo. Então, por exemplo, pode haver sangramento nas fezes, presença de tumorações, né, abaulamentos na região abdominal, mudança do hábito intestinal. O que é isso? Por exemplo, a pessoa está acostumada a ir no banheiro, né, evacuar uma vez ao dia, de repente passa a evacuar 2, 3, ou então passa a evacuar a cada 2, 3 dias. Como o tumor ele acaba crescendo dentro da chamada luz intestinal, ele acaba dificultando, né, obstruindo o intestino. Então as fezes podem sair mais finas, né, fezes em fita, que é um dos nomes que se chama. Pode haver anemia, fraqueza, né? São vários esses os principais sintomas, assim. Perda de peso também é um fator importante que pode indicar um eventual câncer coloretal. Isso em relação à idade, doutor. Pessoas novas também podem ter isto, ou só pessoas idosas, meia idade, ou independe da idade? Então, a idade é um fator de risco, né? Geralmente o câncer coloretal ele é mais frequente de 50 anos em diante. Porém, o que se observa nos últimos anos, está havendo uma diminuição dessa idade de risco, né? Eu mesmo já vi uma paciente de 25 anos de idade que teve câncer coloretal. Então, o fator idade, né? Quanto maior a idade, maior o risco. Porém, vale lembrar que são estatísticas, né? Não é bem uma regra, né? Não é regra. Geralmente a partir de 50 anos, se a pessoa tiver já um histórico de câncer coloretal ou de outros cânceres, geralmente essa idade mais perigosa, assim, baixa geralmente para 45 anos, né? Então é um fator essencial. Outro fator de risco, como é um tumor do sistema digestivo, tem a ver com a alimentação. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma alimentação saudável, com bastante frutas, verduras, né, alimentos mais saudáveis, alimentos ricos em fibra, acaba ajudando a prevenir esse tipo de câncer. Já as pessoas que consomem, por exemplo, muita carne vermelha, alimentos aqueles chamados ultraprocessados, né, são aqueles alimentos industrializados, que tem vários componentes, né, conservantes, elementos para dar sabor, etc. Tal, são alimentos que podem causar, são fatores de risco, podem causar alterações na parte intestinal. Então, principalmente, a prevenção seria a partir de 50 anos ou 45 anos. A pessoa fazer, por exemplo, procurar um médico. O exame de escolha é uma colonoscopia, né, que é um exame de imagem no qual vai se avaliar por dentro como está o intestino grosso. Tem essas idades, ou então se a pessoa tiver algum daqueles sintomas
que foi citado, a pessoa deve procurar auxílio médico para fazer uma investigação mais adequada, né? Porque, por exemplo, só para você ter uma noção, números, né? O INCA calcula para esse ano cerca de 35 mil novos casos de câncer do intestino grosso, câncer coloretal. E geralmente mais em homens do que em mulheres, né? Então essas são as formas preventivas. Outra coisa também é tabagismo, fumar, e consumo exagerado de bebidas alcoólicas. São outros 2 fatores de risco para o câncer coloretal. Estou conversando com o Dr. Hélio no nosso programa de hoje, falando sobre o câncer de intestino. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Cooperar é o jeito certo de vencer essa crise. O cooperativismo se tornou o melhor modelo de fazer negócios porque é baseado na ajuda mútua e põe o ser humano acima do lucro. E nós, do Sicoob, estamos honrando ainda mais este valor, prorrogando financiamentos e facilitando o crédito, a geração de negócios e o atendimento. E quando tudo passar, vamos continuar do seu lado, cooperando com você. Sicoob, somos feitos de valores. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com o Dr. Hélio, médico aqui em Nova Trento, falando sobre o câncer de intestino. Doutor, já falamos aí sobre a prevenção, né, as causas, os sintomas, né? Agora, o tratamento, doutor, que tipo de tratamento é feito, caso a pessoa é diagnosticada com câncer de intestino? Então, o tratamento, ele vai depender, por exemplo, das condições clínicas do paciente, né? E do estágio do câncer. Estágio seria, no caso, em qual, se ele está no início localizado, ele está mais avançado, ele já está com metástases à distância, tudo isso vai influir no tratamento. Mas, de modo geral, o tratamento, né, ele geralmente se baseia principalmente na parte cirúrgica, na parte quimioterápica, né? Em alguns casos pode-se fazer também radioterapia, mas tudo vai depender do paciente em si. Então, às vezes você pega 10 pacientes com câncer coloretal, o tratamento vai ser diferente para cada um deles, porque vai depender desses fatores, né? Do paciente em si, do estágio em que está a doença, né? Por isso que a gente sempre frisa, né, o diagnóstico precoce. Qualquer doença, mas principalmente o câncer, né, que é uma doença que tende a ser progressiva e se espalhar. O diagnóstico precoce, pegar o problema no início, é fundamental, porque aumenta as chances de tratamento, aumenta as chances de cura, né, e isso é fundamental. Ou seja, a prevenção sempre é a melhor forma de se combater uma doença, né, doutor? Exatamente. Qualquer tipo de doença, né? Sim, qualquer tipo de doença. Então, você conhecendo mais sobre aquela doença, sabendo quais os fatores de risco que se podem evitar. Por exemplo, a gente citou idade. Idade é um fator de risco que não tem como evitar. A gente envelhece. Agora, o tabagismo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a alimentação, né, o sedentarismo são coisas que nós podemos, são fatores, né, de risco mutáveis, né, que nós podemos mudar.
né? Já outros, por exemplo, como eu disse, a idade não tem. A gente envelhece e aumenta a chance de algumas doenças. Mas tudo que a gente puder mudar em prol da prevenção desse câncer ou de qualquer outro tipo de doença, vale a pena. E também, obviamente, fazer os exames preventivos, né? Então, homem a partir de 50 anos, fazer colonoscopia pelo menos uma vez por ano. Se tiver fatores familiares envolvidos, familiares que já tiveram esse tipo de câncer ou outros tipos de câncer, 45 anos, né? Então é mais ou menos por aí. Você tem ou pessoas até fora dessas faixas etárias, mas com algum dos sintomas citados, tem que se investigar, porque pode ser várias doenças, mas pode ser o câncer coloretal. Então tem sintoma, investiga, porque às vezes pode ser uma coisa mais simples, né, mais não tão importante, mas às vezes pode ser um câncer, que é uma doença bem séria. E este foi o nosso Almoço e Notícia deste dia. Espero que você tenha gostado. Curta e compartilhe o nosso programa. E não esqueça que à noite, sempre ao vivo, o nosso Boa Noite Nova Trento. Mas antes de eu encerrar, eu lembro que o nosso Almoço e Notícia também tem um oferecimento todo especial da Construtora Porto Belo, do vice-prefeito Moacir da Labrida. Construtora Porto Belo, apoiando o desenvolvimento econômico de nossa cidade. E também a ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular é uma empresa que protege 100% o seu carro, tem proteção para você e sua família. Nada de andar com um carro por aí sem proteção. A ProSul Proteção Veicular é uma empresa de credibilidade, de garantia, é uma empresa que você conhece, está com escritório em Nova Trento, aqui em nossa cidade, no centro, e também no centro de São João Batista. Mais informações sobre a ProSul Proteção Veicular, eu vou te passar o WhatsApp e você fala com o Juliano, é o 996 76 18 55. ProSul Proteção Veicular, Nova Trento e São João Batista, claro, atendendo toda a nossa região. Precisou de uma empresa para proteger o seu carro e a sua família? ProSul Proteção Veicular. Pois bem, esta é a nossa matéria de hoje, aqui do nosso Almoço e Notícia. Obrigado pelo carinho, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.